querida Raquel Alves, e ela veio hoje para falar sobre recomendação de você reforçar ainda mais essa ingestão, tomar muita água, beber muito líquido, porque, gente, o negócio não tá para brincadeira, não tá. Considerando que a gente transpira, que muitas vezes dá aquele excesso de moleza, e às vezes você diz, eu tô doente. A água não é remédio, mas é como se fosse um remédio natural para a saúde, nem sei. Nós estamos aqui recebendo a nossa querida Raquel Alves, que é nutricionista, e essa pergunta eu fiz para ele, e eu quis a sinceridade, Raquel, porque as pessoas, elas pensam que estão tomando água, mas não estão. Por exemplo, eu comecei o programa que horas? 8h20. De 8h20 para cá, eu tomei um copo, tomei agora metade de uma garrafa, eu vou tomando os goles. Sim. Vamos lá. De 8h20 até mais ou menos umas 10h20, eu teria que ter tomado quantos copos de água? Para começo de história, né, a gente tem que saber quanto que você deve beber de água. Cada pessoa tem uma especificidade de quantidade de água diária. Só que você está super certa. Quando você perguntou, você bebeu 3 litros de água? Porque quando eu não sei quanto de beber, a média que antes era 2 litros, agora, nesse calorão que estamos aqui, nesse momento de BR ao Bró, precisamos de pelo menos 3 litros de água. Então, ao acordar, já toma 500, que é para poder você saber, eu tô na correria do dia a dia, no trabalho, não consigo saber, entender de fato quantos copos tem determinado ml, então você já começa consumindo 500 ml para garantir. Pronto, vamos lá. Marcelo, por gentileza, me pega essa garrafinha de água. Sim. Não estarei fazendo... Pode trazer, Marcelinho, por gentileza. Não estarei fazendo propaganda para ninguém, porque ela tá sem nome, a não ser que você queira patrocinar o meu programa. Estará aqui, estará bem pertinho de mim, né? E também com todos os meus cinegrafistas. Muito obrigada, Marcelo. Sim. Nós temos aqui essa garrafinha. Essa garrafinha tem quanto? Geralmente é 300, tá? 350, dependendo da marca. Pronto, tá? Então vamos lá. Se eu acordo de manhã e eu tomo um copo americano de água, eu não tomei 500. Não, um copo americano é em torno de, se você colocar até a linha, é 150. Se você colocar completamente cheio, geralmente é 180. Então, assim, nesse intervalo da manhã, acordei, eu vou tomando uma quantidade, por exemplo, se eu tomar uma garrafinha dessa de água antes de eu sair para os meus afazeres, já fiz grandes coisas? Já melhora muito a ingestão, porque tem pessoas que não conseguem consumir muita água de uma vez só. Tem gente que não gosta de água, Raquel. Exatamente, é por isso que a gente tem as opções de água saborizada, de smoothie, de bebidas que você pode fazer refrescantes com alguns tipos de vegetais e frutas. Mas no caso, ao acordar, você tem que aderir, investir em uma garrafinha. Eu investi, por exemplo, na realidade, eu ganhei um presente maravilhoso, uma garrafa de 1,5 litro. Então, eu sei que eu tenho que tomar 2 ao dia. Então, eu já fico ali, coloco na geladeira aquela garrafa e vai tomando ao longo do dia. Por exemplo, você falou uma grande verdade. Se eu tomo uma garrafa desta, se eu passo o dia inteiro tomando as garrafinhas, ou se eu fico, tem gente que diz assim, não, vou tomar hoje logo um monte de água e vou sair. Isso também não é o certo, né? Não é o certo. Inclusive, me dê aqui a garrafinha, vou mostrar pra vocês. Talvez essa garrafa aqui seja o perigo, porque tem muito paciente hoje que utiliza essa garrafinha, na média, essa garrafinha. O que acontece? Bebe 1, 2 e acha que realmente tá se hidratando como deveria. E dá um golinho, outro golinho, e aí tomou uma dessa de manhã. Outro golinho tomou à tarde. Aí à noite, às vezes, por estar menos quente, diminui a quantidade de água. E aí você tomou quanto? 600 a 700 ml de água. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. E isso é uma base. Sim. Então, quando você tem uma garrafa que ela tem pelo menos 1 litro, você já tem noção. Se eu passar da manhã até a tarde tomando esse 1 litro, já tomei a metade do que eu deveria tomar. E aí você pega o horário da tarde e vai tomando até de noite. Exatamente. Isso é importante e é necessário acontecer na vida das pessoas. É necessário. E a gente tem outras formas também de se hidratar. Eu não gosto tanto da água, mas aí você pode fazer uma água saborizada. Colocar ali um limãozinho, uma laranja ou algumas ervas ou até
um hortelã, coloca as folhas de hortelã, dá um sabor diferente, alecrim. Então a gente tem algumas estratégias para melhorar o sabor, Raquel, que você consumir. Quando a gente fala de beber água, há uma necessidade. Beber água se faz necessário. Mas nesse decorrer do dia, se eu bebi, digamos, 2 litros de água, sim, e os demais líquidos que eu vou tomar envolve, por exemplo, deixa eu apresentar para vocês, esse aqui é o meu caju. Eu estava 1 semana paquerando ele num pé de caju e, obviamente, ele não foi furtado porque o galho estava pro lado de fora do muro e, obviamente, ele estava me chamando. Eu olhei para ele olhou para mim e eu disse, você me quer, né? Eu falei, eu também te quero. E aí eu cheguei nele e falei pro meu amigo, olha, eu não alcanço esse caju, mas você pode pegar esse caju para mim? E, gente, o caju lindo, maravilhoso, você já tirou até foto, né, Raquel? Tirei, sim. Me fala do que a gente pode ter no organismo da gente em termos de líquidos e que vai somar e que você está fazendo um bem para a sua saúde. Bom, o caju, eu já vou dar o exemplo do seu tão desejado caju. O caju, ele tem 89% de água. Nossa. Então o resto é fibra, frutose da própria fruta. Mas, gente, imagina só, uma fruta que 89% é água, então com toda certeza você vai ter uma hidratação vinda de frutas. Aí a gente tem também a laranja, o pepino, que é um fruto, a melancia. Temos diversas frutas, kiwi, coco, que vão te dar esse benefício da hidratação. A melancia tem muita água tem também. Muita água. O que falar de pessoas que não comem a melancia, mas tomam o suco da melancia, sem água, sem nada? Sim, não tem problema, você pode estar optando por sucos refrescantes. A gente pode fazer smoothie, sucos dessa fruta, da melancia, do melão. Melão também é riquíssimo em água. E dessa forma ter essa hidratação vindo com outros sabores. E evitar também o açúcar. Bebidas açucaradas, refrigerante ou aqueles sucos industrializados que são bem adoçados, provavelmente eles vão te ajudar a desidratar. Porque o açúcar já não faz muito bem à saúde. E aí você troca a água por refrigerante ou esses sucos concentrados, aí atrapalha com certeza a hidratação. O que falar das bebidas alcoólicas, né? Falar das tais bebidas aí destiladas e de outras mais, que de uma certa forma as pessoas acabam deixando a água de lado, ou mesmo que tenha bebido água, tá bebendo aqueles outros tipos de bebidas alcoólicas. Isso pode, de uma certa forma, roubar essa água que você tomou? Com certeza. Para a gente metabolizar o álcool, a gente precisa da água no nosso organismo. Por que existe a embriaguez? Porque falta a questão da água, que ela está ali sendo utilizada para fazer a metabolização do álcool, e você até fica inconsciente, esquece das coisas, porque não há uma irrigação sanguínea legal, porque o funcionamento do organismo não está equilibrado. Então, todas as vezes que você consumir álcool, você tem que consumir água dobrada ou triplicada para você não embriagar e principalmente para o corpo fazer a função corretamente e você não ficar com aquela ressaca no outro dia. E tem um ponto também fundamental que muitas pessoas confundem a sede com a vontade de comer. Então, quem tem compulsão alimentar, provavelmente um dos tratamentos, na realidade eu falo sempre em consultório, é o consumo de água. Como você está bebendo? Porque a sede, ela se confunde com a fome, na realidade, da vontade de comer. Então, às vezes você come e esquece de beber. Talvez se você bebesse antes e se hidratasse de forma corretamente, essa compulsão ia diminuir. Olha só que maravilha. E assim, eu queria muito que você falasse também, já que você falou na questão da sede, e da sede e da necessidade de ter que beber água. Quando você está com muita sede, esse organismo está totalmente sem água. Totalmente. A gente também tem que olhar... Ou não. Exatamente. A gente não tem que esperar a sede. Você triscou num ponto fundamental, Vanusa. A sede é o último estágio de que você deve realmente, a última alerta de que você deve realmente beber água. Por quê? Porque quando o corpo já não tem mais reserva de água e você, nossa, eu tô com sede. Eu tô falando com você agora, eu tô com sede. Eu bebi ali fora, bebi minhas 500 ml, mas eu já tô com sede. Então, esse estágio já é o último. Observar a urina, né? Sempre tem que vir branquinha. E às vezes, quando ela vem um pouco amarelada, você nem está com sede, mas já é o primeiro indício também de ter que se hidratar, mesmo sem sede, para aquela urina ficar transparente. A gente estava agora há pouco falando sobre a questão de transpirar.
Você bebe água quando o clima está muito quente, como agora nós estamos vivenciando o BR-Obró. Isso também vai influenciar em você perder mais líquido? Com toda certeza. Eu acompanho alguns atletas que eles têm a sudorese exacerbada e, no caso, o cálculo é bem maior do que o que a gente sugere para a população convencional que não é atleta. No caso, ele precisa de uma quantidade maior e, às vezes, ele tem que consumir, por exemplo, soro fisiológico. Soro líquido para você hidratar e não perder tanto essa água através do suor. Pois é, quando a gente fala de água, as pessoas não têm noção que nós temos que falar de água, mas nós temos que chamar a atenção da população relacionada a isso. A gente falou dos atletas, de pessoas que vivem, que trabalham fora daquele espaçozinho que tem uma sombra, que tem o ar-condicionado, né? Aí, de repente, você tá lá na rua e você não tem ideia de que a gente tem serventes, pedreiros que trabalham muito no sol, pessoas que trabalham expostos no sol. Essas pessoas, elas precisam beber muito líquido também. Precisam, é por isso que existe esse cálculo, porque uma população base, ela não vai ter o aporte necessário para diferenciar do servente, por exemplo, e de uma pessoa que está trabalhando aqui no escritório, que às vezes esquece de beber justamente por conta do clima. E aí é outro parâmetro para se ter atenção. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu quero que você fale, que as pessoas não levem muito em consideração. Estamos aqui no ar-condicionado, tudo mil maravilhas, mas o ar-condicionado também puxa, né? Puxa essa água. Puxa, sim. Né? A gente desidrata a todo instante e aí a gente precisa realmente cuidar dessa hidratação, seja por líquido, seja por vegetais, seja por frutas. E essa atenção tem que ser redobrada nesse fim do ano, que a gente está num estado que é bem quente. E isso pode levar a uma desidratação e problemas sérios, cutâneos, como rachadura nas extremidades, como uma fraqueza, uma febre, uma falta de energia. Às vezes você não sabe por que não está tendo energia diariamente para você trabalhar e fazer suas funções. Pronto, é até bom você falar sobre isso. Às vezes você pensa que está doente, às vezes você pensa que está com algum problema e é só a falta de água. É só a falta de água. Eu diria que um dos grandes problemas e que pode se resolver tanto de compulsão, quanto de falta de energia, quanto de diversos outros problemas, a água pode ajudar, somente ela sendo inserida da forma correta. E a gente tem que aproveitar, porque nós temos a condição de bebermos água. Né? E água de qualidade. Gente, tem país que as pessoas sofrem pela falta de água. E você muitas vezes dizendo que não gosta de água, você paga caríssimo por um tratamento estético às vezes e não tem ideia que nem esse tratamento estético vai resolver, porque você não está bebendo água. Exatamente. A gente sabe que mulheres que fazem, por exemplo, o Botox, elas têm que beber água. Tem que beber água para que ele possa realmente fluir de forma positiva. E aí a gente fica imaginando água. É tudo, é vida. É vida, é vida. Muito bom. E nós seres humanos temos aí esse benefício maravilhoso, que temos água abundante, como você falou, e a gente precisa dessa hidratação. Pele, cabelos, unhas, o organismo como um todo, energia. E para melhorar até a questão de compulsão alimentar, é água. Verdade, se você beber água, você não vai sentir tanta vontade de comer. Exatamente. Essa é a verdade. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Raquel Nutricionista PI é o Instagram, o @ do Instagram.